O pessoal cortou, não sei nem se vai dar certo, mas eu vou continuar daqui, porque eu tenho um programinha que me instrui a tomar água de hora em hora, porque eu sou péssima para beber água. E aí, eles falaram para mim que o Vitor tinha nascido com um probleminha cardíaco e que eles não sabiam a gravidade. Como eu tinha tido neném na cidade de Miracema, não era Miracema, agora eu não vou lembrar. Teria que ir para Palmas para fazer um exame chamado ecocardiograma, para ter uma noção certinha do problema que o Vitor tinha. E nisso, o pai do Vitor acompanhou no outro dia. Ele nasceu também com baixa plaquetas e precisava tomar um outro remedinho que tinha um outro problema que eu não lembro direito. E aí, o que aconteceu? Ele foi fazer o exame. Quando ele entrou na máquina, a máquina queimou. Então, eles não sabiam qual era o real resultado, o que o Vitor tinha, na verdade, né? E eles falaram que ele tinha chamado também um desvio na comissura labial. Isso não é nenhuma deformação física, mas é como se parte do cérebro dele não funcionasse bem. Então, quando ele chorava, uma parte da boquinha dele ficava torta. Era como se um lado dele todo tivesse uma anomalia. Tanto que a voltinha da orelha de um lado para o outro era diferente. O dedinho dele era menor de uma mãozinha do que da outra, do pé. E eles falaram assim: se vocês têm condições de levar a criança para Goiânia, levem, porque aqui a gente não consegue o caso do seu filho, a gente não sabe. E eu me lembro que eu cheguei em casa com 4 dias, que eu fiquei um dia a mais no hospital, porque ele precisava de tomar um medicamento, controlou aquele probleminha que tinha, e nós viemos para Goiânia. Chegamos em Goiânia, era por volta de 7h30, 8 da noite, e uma doutora, não quero citar nomes de ninguém, uma doutora avaliou o Vitor e falou: ele tem que internar hoje. Ele tem um problema seríssimo. Ele tinha uma tetralogia de Fallot, ele tinha um PCA que chama-se persistência do canal arterial, ele tinha um CIV com um CIA, que são buraquinhos no átrio e no ventrículo. Resumindo, meu filho precisaria fazer 4 cirurgias para que ele entrasse numa fila de espera para conseguir um transplante cardíaco. Aquilo para mim me abalou muito. Eu pedia muito para Deus: passa tudo para mim. Eu não quero ver meu filho desse jeito. E dos meus filhos, eu tive... o Vitor nasceu com 3,7 kg e Luca nasceu com 4,5 kg. Mas não era uma criança pequena para o problema que ele tinha. E o médico falou assim: nós vamos esperar simplesmente cair o cordão umbilical e vamos operar. Foi uma cirurgia muito grande. Ele entrou no centro cirúrgico meio-dia e saiu 8 horas da noite. Ele chamava-se Vitor Gabriel. E o médico, quando saiu, ele indo para a UTI, nós encontramos com ele na maca. Ele estava entubado. Aí o médico falou assim: mãe, seu filho foi um guerreiro. E aquilo me alegrou meu coração, porque a primeira etapa eu tinha já vencido. E eu esperava que Deus, ele me proporcionasse mais etapas para que eu conseguisse um transplante e o meu filho pudesse sobreviver e eu falar para o mundo. E aconteceu que ele teve alta, no período certo ele teve alta, mas ele voltou para o hospital 10 dias depois da cirurgia. E ele voltou com uma infecção hospitalar. Gente, eu não culpo o hospital. Tanto que eu não vou citar nomes de onde ele operou, nem nada, nem a equipe que operou ele. Eu não culpo o hospital. Ele pegou uma infecção hospitalar, mas isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer criança. E eu lembro que quando eu tentei interná-lo novamente, eu não conseguia, porque a equipe que operou ele, mais as médicas que acompanhavam, tinha ido para um congresso. E eles tinham deixado ele por conta de uma determinada médica, e essa médica falava que não tinha leito. E aí você imagina uma mãe fazer um barraco na porta de um hospital. E aí, através de uma amiga da gente que nós tínhamos lá no materno, falei o nome de um hospital que eu não queria, mas essa médica conseguiu que a gente colocasse o Vitor de volta no hospital. Porém, meu filho saiu de lá com 33 dias dentro de um caixão. Só que eu quero deixar bem claro para vocês uma coisa. Eu pedi para Deus. Eu orei a Deus e falei: Deus,
leva o meu filho. Ele tem 2 cicatrizes a mais daquilo que você me devolveu. O Senhor me entregou ele sem nenhuma cicatriz, eu estou te devolvendo com 2. Mas leva meu filho, porque eu não aguento mais vê-lo sofrer daquela forma. Ele sofria, a família sofria, eu sofria, meu marido sofria. E eu orei à noite, 10 horas da noite. Meia-noite o Vitor morreu. Só que os nossos telefones não falaram, ninguém conseguiu avisar pra gente que a criança havia morrido. O pai do meu filho falou pra mim assim, olha, aconteceu alguma coisa com o Vitor. Eu vou no hospital. E naquela noite nós não acordamos para orar à madrugada. Nós sempre orávamos à madrugada. E nós não acordamos. E ele foi. Quando ele voltou, eu lembro que ele passou a mão no meu rosto e falou pra mim assim, o Vitinho morreu. Eu não derramei uma lágrima, porque eu havia pedido para Deus levar meu filho. Eu havia pedido para Deus que Deus o recolhesse, porque até então eu estava segurando. Deus havia usado uma profeta, várias pessoas vinham e falavam que Deus estava trocando o coração, fazendo isso, que eu ia levar os exames dele e tal. E eu me apeguei naquela positividade. Não digo que nós não temos que acreditar, mas nós temos que tomar cuidado com o profeta que fala para você. Tomar cuidado não é pelo profeta, ela é pela profecia. E apenas uma pessoa orou para mim e falou assim, entrega seu filho. Você falou uma palavra para Deus e essa palavra está segurando seu filho aqui. Sabe qual foi a palavra que eu falei? Deus, se o Senhor levar meu filho, eu largo de ser crente. Eu abandono a minha fé. Eu não quero mais ser crente. Eu não falo mais do seu amor. E Deus segurou a minha palavra. E eu voltei atrás da minha palavra. Deus, a Bíblia fala que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas eu sou de carne e osso, eu posso me arrepender do que eu falei. E eu voltei atrás. E quando foi no dia 2 de junho de 2000, meu filho morreu. E para mim foi como se o chão tivesse aberto. Eu não quis que velasse meu filho, porque eu acho que é uma dor muito grande de velar. Esses velórios de horas afins, a pessoa não tá ali mais, só tá o corpo, a parte física, o espírito, a alma já acabou, Deus já recolheu, já está no sono do justo. E eu pensei que a minha vida tinha se organizado ali. 3 meses e 28 dias depois de eu perder o meu filho, eu fiquei viúva. Meu esposo, ele morreu num acidente de caminhão, no qual quem estava dirigindo era o irmão dele. Tinha 3 pessoas, meu primo, meu cunhado e o meu marido. Não sobrou nada do meu marido. Vocês imaginem um caminhão carregado com 15 mil litros de gasolina que ele não estourou, ele não explodiu. 2 vítimas foram resgatadas e uma não tinha como porque não tinha cabeça. Não sobrou braço, não sobrou pernas, não sobrou nada. Levaram-se simplesmente de 6h40 da manhã até 6 da tarde para conseguir tirar o corpo do meu marido dos destroços do caminhão. O velório teve que ser com o caixão fechado, porque não tinha um rosto para mostrar. Era apenas uma foto que nós colocamos. E eu lembro que o Luca, ele sentou no meu colo e ele adorava a bateria, ele pegou 2 facas, porque naquela época podia se velar em casa, ele foi velado na casa da mãe dele. Então, e ele ficava só, como se estivesse batendo bateria. E eu falava, Luca, não faz isso, filho, não faz isso. Eu não queria falar, o seu pai está ali dentro, mas eu não falava. Só que de tanto o pessoal pedir, eu falei, gente, eu vou abrir essa partezinha aqui para vocês verem que não sobrou. Não sobrou nada, não tem nada, é só uma cabeça enrolada numa faixa. E mas de tanto o pessoal pedir, era muita gente que estava no velório, e a minha cabeça muito atordoada. Eu questionava muito para Deus como que Deus havia me permitido passar por tudo aquilo. Eu perdi um filho 3 meses e 28 dias depois eu fico viúva. E eu abri. E o incrível é que o Luca reconheceu a mão do pai. E ele falou, mãe, é meu pai que está aí dentro, tira meu pai daí. Aquilo é uma coisa que me doía muito. E lá na hora que nós fomos enterrar, eu não tinha com quem deixar meu filho, eu fui obrigada a levá-lo para o cemitério. E ele falava assim, não põe meu pai nesse buraco. O Luca ficou simplesmente mais de 2 meses sem falar comigo. Só que eu voltei para o posto de combustível para tentar tocar aquilo para frente, mas eu não consegui. E o meu filho, ele ficou muito magoado comigo e ele se apegou ao meu pai. Então, de 1 semana, ele começou a chamar meu pai de pai, porque ele via a gente chamar ele de papai. Só que ele me pedia também um pai de presente.
E eu estou contando isso aqui para vocês, é para vocês entenderem que nós passamos por adversidade, nós passamos por luta, porque a Bíblia, hora nenhuma, fala que nós não vamos passar. Nós vamos passar por dor, nós vamos passar por tristeza, só que nós vamos vencer. Eu, ao invés de guardar a minha fé, guardar a minha postura, eu desviei. Porque eu achei que Deus não me amava. Porque eu achei que Deus não estava comigo. Que Deus é esse que eu servia, meu marido servia, eu e minha casa servíamos ao Senhor. E Ele me fazer passar por tudo aquilo. Perder um filho, perder marido 6 meses depois, perder tudo financeiramente, tentar o suicídio, ter que vir morar com os pais. Não foi fácil para mim. Não foi fácil. E eu fiquei aquela ovelha desgarrada por um certo tempo. E foram tempos tortuosos da minha vida, no qual eu fui muito humilhada, no qual eu fui muito massacrada. Uma vez o pastor falou para mim, o pastor Breno falou para mim que Deus ia me usar naquilo que mais havia me doído. E ainda eu fico esperando porque eu sei a promessa que Deus tem na minha vida. Eu sei naquilo que Deus vai me usar. E eu fui muito humilhada. Eu tive a ajuda de pessoas que não eram da família, que não eram sangue. Aquele versículo que fala que existem amigos mais chegados que irmãos, ele cumpriu na minha vida. Porque uma mulher abraçou a minha causa. Ela pegou meu filho, ela dava tudo pro meu filho. E tinha pessoas da minha família que falavam assim, ó, essa mulher deve ser lésbica, essa mulher quer tomar seu filho. Não, ela foi uma segunda mãe pro meu filho e ela ainda é uma segunda mãe para meu filho. Ela sustentou meu filho no colégio, em tudo, até o 8º ano. Foi um dia eu cheguei e falei assim, não precisa mais. Hoje Deus me deu aquela condição financeira que eu posso sustentar meu filho. Só que nem por isso ela deixa de estar presente na vida do meu filho. E aí eu casei novamente, por insistência de Luca, que queria um pai de presente, e eu dei um pai para ele. Hoje meu esposo, ele não é um padrasto, ele é um pai do meu filho. Eu tive uma segunda filha, que é Luna Radassa. E eu não digo para você que é a minha filha da restituição, mas eu vou falar para você que é a minha filha que veio para alegrar o meu coração. Um filho não substitui o outro. Não adianta. Um filho nunca vai te substituir aquele filho que você perdeu. Você não perdeu, você apenas devolveu ele para Cristo. Os filhos não são seus. Os nossos filhos é do Senhor. E na hora que ele vê que é a hora de buscar, ele vai recolher. Então ensina o filho o caminho que deve andar, para que ele não se desvie daquele caminho que Deus deu a você a autoridade de ensinar a ele. E eu desviei dos caminhos do Senhor. Lembro-me de uma frase que a aluna virou e falou para mim assim, porque eu ficava pingando, ia numa igreja, noutra, numa e noutra. E um dia a aluna falou, me dá uma igreja para mim, compra uma igreja para mim. Eu falei, para que você quer uma igreja? Ela falou assim, porque aí o dia que você não puder me levar, eu vou na minha igreja, porque ela é minha. Aquilo mexeu muito comigo. E então eu conheci a casa. E através de algumas pessoas, de alguns pastores que vieram ministrar na casa, eu vejo minha vida mudar dia após dia. Eu vejo atitudes minhas mudar dia após dia. Eu vejo pensamentos meus ser renovados dia após dia. Eu tenho que agradecer a Deus cada segundo. O Nicolas, meu sobrinho, ter me convidado para ir conhecer a casa. Eu lembro que eu sentava lá no final, porque eu não conseguia lugar na frente. Eu não tenho déficit de atenção, mas eu gosto de sentar na frente para anotar as palavras. Pastor Davi um dia brincou que até me via chegando 6 horas da tarde para segurar lugar para toda a família no banco da frente. Mas era uma forma que eu tinha de estar tão sedenta por Deus, tão sedenta pelo Espírito Santo, que eu queria estar tão pertinho. E isso não quer dizer que se você está no primeiro, segundo ou no último banco, Deus não vai te alcançar, porque Ele vai te alcançar. A misericórdia dele é muito grande. O dia que eu ouvi uma palavra do pastor Maurício Santa Fé, que ele falava sobre a vinha e a horta, eu falei, eu quero mais ser horta. Eu não quero mais permitir que tudo seja plantado na minha vida.
Eu quero ser vinha. E eu tenho lutado todos os dias. Porque eu já tinha ouvido uma vez que multidão também ia para o céu. E eu falei, eu quero apenas ser multidão e ir para o céu. Só que eu decidi mudar a história da minha vida. Eu decidi largar de ser multidão. Eu decidi largar de ser horta. Eu não vou dizer para você que eu não falho, que eu não erro. Porque eu falho, eu erro. Mas isso não depende de mim, aquilo que Deus faz para mim. Tudo que Deus faz para minha vida, para minha família, para os meus irmãos, para os meus filhos, depende dele. É pela benevolência dele, é pela graça que ele tem para comigo. Isso não depende de mim, depende simplesmente dele, de Deus, que ele me ama de tal forma que ele vai continuar me amando. Não existe nada que eu faça que faça com que Deus me ame menos. E também não tem nada que eu faça que vai fazer com que ele me ame mais. Ele me ama incondicionalmente. Então eu te falo uma coisa, às vezes você pode passar por lutas, por dificuldades, perca de um filho, perca de um marido, seja fisicamente ou não, perder um filho para as drogas, perder um filho para um assassinato, perder o marido para uma outra mulher, para um outro homem, perder o seu marido num acidente. Não desista, porque o que Deus tem para a sua vida é muito maior e melhor do que aquilo que você imagina. Aquela palavra daquela mulher do fluxo de sangue é uma palavra que mexe muito comigo, porque eu vejo muitas atitudes daquela mulher que eu vejo em mim hoje. Eu vejo em mim. Aquela mulher não foi erro de percurso, porque Deus, Jesus Cristo, ele estava indo para pegar e curar Talita. Só que ela entrou no meio da história. Gente, ela não tocou só nas vestes. Sabe no que ela tocou? Num pequeno fiozinho azul chamado tziquirique. Esse fio era um fiozinho azul que descia na orla de Jesus. Ela só tocou nele. E eu creio que mesmo se ela simplesmente tivesse chegado próximo e não tocado só próximo, ela teria tido a unção, a virtude que ela teve. Deus sentiu no meio de uma multidão de quase 25 mil pessoas que o oprimia. Alguém me tocou de uma forma especial. Eu quero falar para você que Deus vai te tocar de uma forma especial, que ele vai mudar as circunstâncias da sua vida, seja qual for a situação em que você está vivendo. Basta apenas, eu vou fazer só uma mudança, que você mude os seus pés de lugar, caminhe, fale. Outra coisa que eu acho interessante, Deus fez tudo com a sua palavra. Haja luz e houve luz. Mas e para fazer Adão e Eva? Ele usou as mãos, porque para fazer você, mulher, ele sabia, ele queria deixar o DNA dele em você. Que Deus te abençoe. Amo vocês.